gente pensar no jogo contra o Corinthians na quarta-feira, talvez o Cebolinha seja aquele cara que mais mude o jogo. Ele não fez gol, né? Participou, deu assistência para um gol do Flamengo, mas é o jogador que tem entrado em jogos importantes, né? Ele carrega uma bagagem, um histórico gigantesco de currículo também. Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, separei aqui para vocês o pós-jogo de Flamengo e Cuiabá. O Flamengo venceu fora de casa com o time reserva. Dorival Júnior deu treino hoje de manhã, viajou para Cuiabá e dirigiu o time e vencemos, cara, é isso aí. O Marinho fez um golaço de pênalti, né? Cobrou bem alto, fez um golaço. Matheus França entrou muito bem no segundo tempo e fez o gol dele também. Como nem tudo é perfeito nessa vida, Diego Ribas, no final do jogo, entregou a paçoca. Entregou o gol de bandeja para o Cuiabá fazer um gol. Pois é, Diego Ribas, pior em campo, e teve gente que jogou bem, né? No segundo tempo, porque o primeiro tempo, meus amigos, que é isso, hein? Vamos lá então para o vídeo, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para vocês, valeu? Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. E como tá tendo rodada de Campeonato Brasileiro, eu tenho essa dica boa para vocês. Salve, salve nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Top, né? Tá no primeiro comentário fixado. Aproveite o nosso cupom, é isso aí. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. O Cuiabá desconta nos acréscimos, e é importante para o Dorival, como a gente falou, é importante para o elenco e importante para alguns jogadores que tiveram oportunidade hoje, que não são titulares no jogo de quarta-feira, mas que podem ajudar o Flamengo também nessa decisão. Mesmo reserva, um time muito superior esse do Flamengo, né, Mara? A gente sempre fala desse elenco do Flamengo e que esse time alternativo ou reserva é superior a muito time principal por aí. Então, até jogando assim, diante de um Cuiabá que não vive um bom momento e que precisa reagir dentro de um campeonato e, claro, inferior ali, peça por peça, né? Acho que o Flamengo cumpriu o seu objetivo e até o que era esperado desse time reserva. Perfeito. A gente entrou logo depois que o jogo acabou, né? Bem na sequência. Então, fui buscar aqui os números, porque eu tive a impressão, no final, claro, o Flamengo constrói uma boa vantagem e o Cuiabá ainda desconta ali no finalzinho, né? Num erro de saída de bola do Diego, mas num volume de jogo muito próximo um do outro. Então, fui buscar, foram 21 finalizações do Cuiabá contra 17 do Flamengo e 5 no gol de cada lado. Então, assim, no segundo tempo, o Cuiabá, ele teve até mais posse de bola e conseguiu chegar mais, que foi exatamente no momento em que sai o gol do Flamengo, porque o Cuiabá mostrou ali uma confiança em que o time todo praticamente atacou. E aí o Flamengo foi muito feliz numa velocidade, numa jogada do Cebolinha também, de partir para cima e buscar o fundo para cruzar. E aí, claro que a presença no momento certo, esperando a oportunidade, né? O Dorival, além do que o Fábio falou sobre gerir esse grupo, é muito interessante como ele banca essa opção dos novos, né, dos jogadores de base, dos jogadores muito novos, porque ele entra com o Mateusão e naquela partida em que os garotos estreiam, muitos estreiam, que é contra o Fortaleza, e não consegue o resultado, não é que foi um desempenho ruim. E ali, esses jogadores, eles estavam sem referências também, né? Era um time muito novo. E aí o Mateusão também, um primeiro tempo em que o time todo do Flamengo demorou para conseguir encaixar. Dá para perceber que é um time que não é tão entrosado quanto o principal. Então, assim, muito distante da área, Vidal e Diego não dá uma velocidade que normalmente o Flamengo tem de meio de campo, de aproximação.
muita falta, obviamente, a Arrascaeta. A gente nem tem o que falar, né, dos titulares. Mas aí o Dorival, como ele tem essa técnica dele, a metodologia de bancar o que ele acredita, ele passa confiança pro grupo. Não é uma derrota que vai abalar, né? Era um Fortaleza, era fora de casa. Então eu acho que o passo a passo do Flamengo e o jogo de hoje muito importante, porque o Cuiabá estava conseguindo um bom resultado. O Cuiabá entrou com uma linha de 5 ali atrás e fez perfeito. O primeiro tempo ali fechadinho, o Flamengo sem entender por onde conseguia infiltrar. E aí no segundo tempo, quando abre a porteira, a confiança do grupo cresce e na hora do pênalti, né, ali muito curioso, vai o Marinho pegar a bola, aí depois a torcida pede o Vidal, aí o Vidal fala, não, vai Marinho, aí vai o Diego, pega a bola, mas enfim, faz o gol, importante para o Marinho também e para essa sequência do Flamengo que agora vira a chavinha. E é importante para esses jogadores já mais consagrados essa oportunidade até, a gente pode falar de Cebolinha, de Marinho, enfim, mas acho que para o Matheus França também, né? Você destaca bem essa história de o Dorival conseguir bancar a base e tal, e ele acho que aparece como uma nova joia, uma nova promessa do Flamengo, a multa dele é de 100 milhões de euros já, então um menino que vem aí aparecendo e que pode já ser um destaque desse Flamengo, fez um gol ali de cara de área mesmo, né? E acho que é legal a gente também pontuar isso, esses novos, né, Fábio? Ele está sendo moldado, né, Glaucia, sem muita responsabilidade. Porque é lógico que o Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, que são referências de ataque, são camisas 9, mas todos os jogos que o Matheus França ele entra, e o Matheusão também, né? Hoje teve um pouquinho abaixo, mas é um jogador de futuro, que tem o seu talento, é um pivôzão realmente nato, né? Que faz essa parede, brigador. Né? E o Matheus França é jovem, muito jovem ainda, faz gols, né? Vem fazendo gols também com o vestir na camisa do Flamengo. Tem uma referência muito boa, né, desses caras de ataque. Então é importante. É uma luta, né, complicada para ele com relação à titularidade, mas como amadurecimento, opção para o Dorival, é uma ótima opção, porque é um jogador que tem muito talento. E você tocou num ponto que é interessante. Nós fizemos o pós-jogo do Palmeiras essa semana, em que o Endrick fez o primeiro jogo como entre os profissionais, né? E a mesma coisa acontece com o Matheus. Não há essa necessidade de lançá-lo de qualquer forma. Né? Embora ele possa ter dificuldade para achar um espaço nesse elenco titular, mas ele pode aproveitar oportunidades, o Dorival pode trabalhá-lo com o elenco principal e lançar em alguns momentos. Não há aquela coisa de preciso usar o menino da base no desespero de é o que eu tenho em casa. Então, acho que isso também dá uma confiança para trabalhar melhor esse jogador, né, Márcia? Exatamente. Bom, a gente lembra o que aconteceu com o Corinthians, quando o Corinthians precisou olhar para a base e colocar praticamente o time inteiro de garotos, né? Tomou uma goleada do Fluminense. Então, esse trabalho de base, eu acho que ele é uma construção. Então, você vai olhando num trabalho integrado, né? O Fábio pode falar muito melhor que eu, de comissões. E aí um vai avisando o outro, que vai ficando de olho, e aí você vai aproximando, você vai interagindo, você vai colocando para jogar, colocando para treinar ao lado de jogadores. Imagina, olha o tanto de craque que tem no time do Flamengo. Não é qualquer clube que você puxa a base. Além da história, né? E ainda tem uma sensibilidade do Dorival de colocar esses jogadores, quando o time precisa, também fora de casa. Para essa pressão também não vir da arquibancada logo no início, logo no começo. Então, eu acho isso também muito interessante. E as referências que eles têm também do lado, né? Porque, por exemplo, o Matheusão começa o jogo, o Matheus França entra e ele tem ali pelo lado esquerdo o Cebolinha. Exato. Pelo lado direito o Marinho. Então, são esses jogadores que o torcedor espera. Esses que têm a responsabilidade realmente de criarem as jogadas. Então, acho que tira totalmente o peso dessa molecada. Quando o Dorival ele opta em colocar um jovem também no meio de campo, por exemplo, aí tem ao lado dele o Diego, tem ao lado dele o Vidal. Então, são jogadores que servem como referência no dia a dia de trabalho, mas também muito dentro das 4 linhas, no momento do jogo. Então, é a força do elenco do Flamengo. Então, tem um elenco... O Flamengo é um time financeiramente muito equilibrado, que tem jogadores importantes, né, jogadores renomados, mas que não abre mão de colocar os seus jogadores da base. Sabe o quanto é importante colocar esses jovens atletas em jogos importantes, enfim, para que eles amadureçam, evoluam também. Então, é um trabalho, como a Mari falou, de total integração de base, departamento de base com o profissional, e o Flamengo vem colhendo frutos também positivos com relação a isso. E importante, né, que o Flamengo, mesmo com tantos nomes já consagrados, ainda puxe e dê espaço à base, né? Parece que há pouco tempo a gente discutia isso, times que eram muito fortes e esqueciam até da sua base, da formação, né? E isso, aos poucos, tem sido revisto até no futebol, Mário.
Exatamente. E não destoa, né? Nesse time, por exemplo, porque ali ainda tem jogadores buscando o seu espaço, que é o caso do Marinho, um bom momento, né? Marinho, Everton, Cebolinha, então a gente percebe como tá homogêneo tudo que acontece no Flamengo nesse momento. E ó, para até reforçar isso que a gente está discutindo, ó, 2 caras já tão consagrados como destaque no jogo de hoje, ao lado do Matheus também, os 3 principais nomes do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá. O Cebolinha jogou 83 minutos, foram 5 chutes, 2 no alvo e 4 chances criadas. O Marinho, em 89 minutos, 3 chutes, 1 no alvo, 1 chance criada. E o Matheus, em 45 minutos, 3 chutes, 2 no alvo e 2 chances criadas. Matheus e Marinho fizeram os gols do Flamengo nessa vitória diante do Cuiabá. E destaque todo ali para a turma da frente, né? Isso. Assim, com relação à questão, né, se eles podem ser titulares, a gente pensar no jogo contra o Corinthians na quarta-feira, talvez o Cebolinha seja aquele cara que mais mude o jogo. Ele não fez gol, né, participou, deu assistência para um gol do Flamengo, mas é o jogador que tem entrado em jogos importantes, né, ele carrega uma bagagem, um histórico gigantesco de currículo também. Então é um jogador que o Marinho tem a experiência, mas tem a maneira como ele joga, né, uma coisa que os adversários já conhecem um pouco mais, essa maneira dele trazer a bola para dentro, chutar em gol. O Matheus França é muito jovem ainda. Então, pensando, acho que no jogo de quarta-feira, eu acho que o Cebolinha é o cara que mais tem chance de entrar e ter, de repente, em um momento que o Flamengo precise mudar um cenário, que tem mais condição para isso. Não é o mesmo Cebolinha do que todos esperavam, né? Não é aquele jogador que chega e encanta, que enche os olhos do torcedor do Flamengo. Mas ele tem uma evolução também, está sendo importante para esse time alternativo e tem experiência e currículo necessário para entrar em um jogo tão grande quanto esse da quarta-feira contra o Corinthians. E quando o Flamengo ele vai atrás do Cebolinha, quando a gente começa a discutir esse reforço chegando, o Flamengo tinha acabado de perder o Bruno. Então, assim, era em teoria, e o Dorival também chegando no clube, então, em teoria, era um reforço para chegar e ocupar a vaga. Porque o Flamengo jogava por ali, o Flamengo jogava com um esquema montado com o Bruno pelo lado esquerdo. E aí o Dorival chega, consegue encontrar uma outra forma na base da força, porque perdeu um jogador titular, então coloca Pedro e Gabriel lá mais avançados, e aí passa a não necessitar tanto do Cebolinha para já chega e joga, né? Precisamos de você. O que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians, quando contrata o Yuri, por exemplo, já chega para titular. O Fausto também para titular, porque precisa. O Flamengo não. O Dorival, ele encontra outra maneira de atuar sem o Bruno, e aí o Cebolinha chega nessa reserva para ir entrando e aí se tornar o titular do Dorival no time reserva. Quando o Cebolinha chegou, a discussão era essa, né? Que espaço ele iria ocupar e como o Dorival iria armar o time para encaixar o Cebolinha. Mas aí o Dorival já estava encontrando o seu encaixe. Aí muita gente discutia, pô, vai sair o Pedro de novo, lá vai o Pedro ser sacrificado e o Pedro num grande momento. Pedro, né, deslanchou na mão do Dorival e aí o Cebolinha, acho que também dentro disso tudo não teve essa oportunidade, talvez por isso também não tenha aparecido, como você disse, né, Fábio, assim, de render. Ele tem essas oportunidades pontuais, ou de entrar em um jogo, ou de ser titular em um jogo em que o time é o reserva, enfim, né, eu acho que isso também... E a gestão de grupo também, né, Glaucio, porque assim, o Cebolinha, o Vidal, por exemplo, vieram... a gente imaginando, e eles talvez também, em serem titulares. Então, o Marinho também, ele sabe, né? O Marinho é um cara que, né, historicamente, assim, foi titular dos times que jogou, foi protagonista. Então, é isso, a gestão de grupo do Dorival. Esses caras, você não vê bico, você não vê cara feia, você vê, mesmo não jogando tão bem, por exemplo, mas os caras se esforçam, né? Sai um gol, todo mundo comemora. Então, tem a gestão do Dorival, que é muito bem feita com relação a esse elenco, e tem também a maturidade desses jogadores, né? De entenderem realmente que o Flamengo tem um padrão de jogo, tem titulares, né, que são muito fortes também, que é um time muito competitivo e cada um espera a sua hora, entende o momento, né, que vai entrar nas partidas e tenta, dentro daqueles minutos ali, entregar aquilo que o Dorival espera. Mas é bacana essa gestão com jogadores tão renomados. E no fim das contas, se o título vem, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, assim, dá para perceber que é um trabalho com um único objetivo. Exatamente. O Dorival, ele chega para apagar incêndio. Sim, a temporada do Flamengo estava quase que fadada. Isso. O Paulo Souza, todas as mudanças, todos os jogadores que precisavam dessa transição também, né? Por exemplo, o Diego, o caso do gol era muito falado também, né? Por conta do Hugo. E aí o Dorival chega nesse momento e ele é espetacular o trabalho que ele faz, assim. É realmente uma coisa que, se a gente fala de Jorge Jesus,
Claro que o título vai coroar, obviamente, mas daqui a um tempo a gente vai falar desse Flamengo do Dorival também, porque é impressionante. O Marinho, eu acho que aí dessa lista é um que já veio sabendo que ia compor o elenco, né? Eu acho que ele já soube a condição que ele veio pro Flamengo. Veio de um Santos em que ele era protagonista, em que ele foi importante, foi aquele cara de peso ali, mas eu acho que ele já chega ao Flamengo sabendo que era isso. Ele ia compor o elenco e ia ter essas oportunidades. Hoje acredito que tenha aproveitado bem, né, essa oportunidade. É a mudança, né, Glaucia? A mudança de sistema do Flamengo. O Exato. Flamengo jogava com 3 atacantes, então eram 2 caras de beirada. O Everton Ribeiro muitas vezes vinham, né, centralizava um pouquinho mais, mas iniciava o jogo ali como quase um ponta direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol. Com a mudança de sistema, então são 2 atacantes, né? O Pedro um pouco mais centralizado, o time principal do Flamengo, e o Gabigol é um segundo atacante presença diária, mas que se movimenta um pouquinho mais. Então esses caras de beirada, eles perderam, não é que perderam espaço, mas perderam, né, a possibilidade de entrar em muitos momentos em uma linha de 3 atacantes. O Dorival, ele usa muito isso quando precisa mudar um cenário, quando quer mudar o sistema de jogo, quando precisa ter mais velocidade, né, um pouco mais de força pelas beiradas. Mas são jogadores que têm qualidade, né, que foram contratados para realmente não para serem titulares, mas quando estivessem em campo, decidissem jogos para o Flamengo. Então a gestão do Dorival, por enquanto, de elenco, até agora, né, antes das decisões, ela é muito boa. A gente viu a dificuldade que o Flamengo teve contra o Internacional, fechando pelo meio. O Flamengo não conseguiu... O Inter foi muito bem, assim, o Inter foi perfeito na proposta. Eu discordo, né? O Mano até brincar, estacionou o ônibus. Para mim, o Inter não estacionou o ônibus. Para mim, o Inter jogou, porque o Inter também atacou. E aí conseguiu neutralizar o Flamengo dentro do Maracanã. E foi justamente por esse setor que o Flamengo cria, que é pelo meio. O Flamengo não é um time que abre tanto o campo, né? Então é justamente isso que o Fábio falou. Quando precisa mudar o sistema, buscar essa linha de fundo e espaçar um pouquinho essa defesa, aí pode ser o caso de um Marinho. A gente está falando aí do Marinho, fez o gol ali, cobrou bem demais esse pênalti, mas antes ali da cobrança teve um... Foi engraçado. O Marinho sofreu o pênalti, queria bater, a galera pediu o Vidal falou, não, deixa. Vamos lá, galera, então, cara, vamos falar aqui deste jogo, Flamengo 2, Cuiabá 1. Cara, tava 2-0, último minuto de jogo, Diego Ribas fez uma lambança. Ele já tava jogando mal, né? Acho eu que ele deveria ter saído, só que no banco só tinha a nossa base. Será que não tem mais um volante da base melhor do que o Diego Ribas? Porque, pra mim, ele foi o pior em campo. Mas, calma aí, galera, este vídeo aqui não é pra fazer críticas, e sim para apontar o que foi o jogo. Já que o Diego Ribas foi o pior em campo, Matheus França entrou e fez o gol, fez um ótimo segundo tempo, né? Ele entrou no intervalo, fez um ótimo segundo tempo. Cebolinha fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo ninguém jogou bem, galera. A verdade é essa. Vamos falar aqui a verdade. No primeiro tempo, o Flamengo jogou muito mal. Foi um jogo sem nada. Foi um jogo que não aconteceu nada. Então, desconsidere o primeiro tempo, o Flamengo jogou só a partir dos 10 do segundo tempo que o Flamengo jogou, né? Fez o primeiro gol com o Matheus França, que entrou, jogou bem. O Cebolinha no segundo tempo jogou bem, Marinho jogou bem, Vidal jogou bem, procurando o jogo sempre. Fabrício Bruno jogou muito bem, Ayrton Lucas jogou bem também. O Santos estava muito seguro no jogo, né? Até tomar o gol no finalzinho com um erro grotesco do Diego Ribas, né? Nessa o Santos não teve culpa nenhuma. O Diego Ribas tinha todo o campo para distribuir a bola, para jogar, né? E ele perdeu a bola, cara. Ele perde a bola na cara do gol ali e os caras fazem um gol no finalzinho. Tá, ok. Este jogo, o mais importante desse jogo era a vitória. O Flamengo venceu, o time era reserva. O time titular ficou no Rio de Janeiro treinando, né, para pegar o Corinthians na quarta-feira. Isso que é importante para nós, quarta-feira, Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. Esse jogo de hoje era importante vencer para não... Cara, para ganhar confiança também para esse time reserva, né? Porque esse time reserva vai jogar contra o time do Atlético Mineiro no fim de semana que vem. Esse mesmo time, porque o Dorival Júnior vai dar prioridade para a final da Copa do Brasil. E tá certíssimo, eu apoio. Bem, cara, já que o jogo não valia muita coisa, assim, o Flamengo não precisava golear tal, serviu para a gente entrar no G4. Agora, dependendo do que acontecer no jogo de Corinthians e Atlético Paranaense, a gente fica no G4, né?
é isso. Serviu para isso, para a gente ficar no G4. Mas vamos ver o que vai acontecer lá entre Corinthians e Atlético Paranaense. Valeu, galera. Este aqui foi um vídeo de análise pós-jogo. O Flamengo ganhou com o time reserva na casa do adversário, lá em Cuiabá. Valeu? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!